Bem-vindos ao Cobcast, um espaço onde conversamos sobre o que há de mais atual em artigos de revisões sistemáticas, de escopo e saúde baseada em evidência. Eu sou a Patrícia Pauleto, professora e pesquisadora da Universidade das Américas em Quito, no Equador, e hoje nós temos a honra de receber uma convidada muito especial, a professora Graziela de Luca Canto, uma das maiores referências na área de revisão sistemáticas do mundo. Professora Graziela, muito obrigada pela presença. E para quem ainda não te conhece, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória e como que você chegou ao mundo das revisões sistemáticas. Muito obrigada, Patrícia. Vou contar um pouco da minha história, então. Há 11 anos atrás, quando eu decidi que eu iria fazer o pós-doutorado na Universidade de Alberta, no Canadá, eu enviei meu projeto para lá, fui aceita na instituição e eles designaram um orientador, um supervisor para o meu pós-doutorado. Só que eu não conseguia entrar em contato com esse supervisor. Tentei várias vezes, até que um dia a secretária ficou com pena de mim e falou: Graziela, eu vou então enviar teu e-mail para uma pessoa que eu tenho certeza que vai te responder. E ela enviou para o professor Carlos Floresmi e em menos de um minuto pipocou aquele e-mail na minha caixa do professor Carlos dizendo que ele poderia ser meu supervisor do pós-doutorado desde que eu fosse para aprender a fazer revisões sistemáticas e meta-análise, porque o meu projeto inicial, minha vontade de pós-doutorado, era para trabalhar com bruxismo em crianças e adolescentes, que era a minha área de atuação. Na época, eu só sabia que eu queria ir para o Canadá fazer o pós-doutorado, era essa a minha intenção. Então, quando ele falou aquela palavra revisão sistemática, eu não tinha ideia do que era, mas eu respondi que sim. Na mesma velocidade que ele me escreveu o e-mail, eu apertei ali que sim. Foi só eu enviar o e-mail, eu pensei, meu Deus, o que eu fiz agora? Não tenho a mínima ideia do que é essa tal de revisão sistemática. Então, eu fui correndo lá no Google olhar, coloquei lá revisão sistemática, e aí apareceu revisão sistemática, é um tipo de revisão da literatura, na qual, a partir de uma pergunta de pesquisa, eu utilizo métodos sistemáticos para agrupar toda a informação e responder aquela pergunta com a melhor evidência científica disponível. Falei, pronto, agora já sei o que é revisão sistemática, já disse que sim, já estou aceita, vamos arrumar as malas para ir para o Canadá. Aceitou o desafio e depois resolveu como seguir fazendo. Queria saber, professora, como foi a sua chegada no Canadá? Então, quando eu cheguei lá no Canadá, aquele frio todo, só restava mesmo era estudar bastante, que era esse realmente o propósito. E então, eu logo fui começar a estudar o que era a revisão sistemática mais profundamente. O professor Carlos ele tinha uma disciplina de revisão sistemática na pós-graduação. Eu comecei a frequentar essa disciplina. E na época, era 2014, tinha poucos documentos, poucos guias, como a gente tem hoje, para orientar o processo de revisão. Mas havia o Prisma 2009 já. Então, eu imprimi o Prisma e colei assim na frente da minha escrivaninha da faculdade. Todo dia eu olhava para o Prisma e eu tinha um caderno, e naquele caderno eu anotava todas as coisas, porque não existia como a gente tem hoje no COB, um documento que a gente chama de template, onde a gente preenche ali para fazer o protocolo e registrar no Próspero. As primeiras revisões sistemáticas que eu fiz lá no Canadá, todas, elas não tinham protocolo. O protocolo era escrito nesse meu caderno. Então, eu andava para cima e para baixo com aquele caderno, ia para a disciplina do professor Carlos, anotava tudo, ia para a biblioteca, anotava tudo, consultava o Prisma. E esse caderno, ele serviu de base para eu fazer todas as minhas outras revisões lá no Canadá. Então, rapidamente eu consegui terminar minha primeira revisão sistemática, era uma revisão de diagnóstico. E quando eu fui mostrar para o professor Carlos, ele falou, nossa, tá tudo ótimo, mas ficou tão bom que dá para agrupar os estudos e fazer uma meta-análise. E eu assim, meu Deus, agora que eu achei que estava pronta, tem que fazer a meta-análise. Então, ele me disse, mas não, fique tranquila, porque embora a nossa estatística aqui da universidade ela seja de licença, eu vou te ajudar. Então, eu fui para casa tranquila. Tenho mais uma etapa, fazer a meta-análise, que é a análise estatística da revisão sistemática. Mas o professor Carlos vai me ajudar. No outro dia, quando eu retorno para a faculdade, lá em cima da minha mesa tinha a coleção dos livros da Cochrane, que ele colocou. Essa era a grande ajuda dele para mim. E até hoje eu agradeço ele por conta disso, porque ele me estimulou a ir em frente. O professor Carlos sempre foi muito generoso em compartilhar o conhecimento comigo e me instigar a ir mais à frente. E eu demorei algumas semanas, vou confessar, para entender como é que fazia a meta-análise, mas por fim eu consegui aprender.
E consegui publicar essa revisão na JADA, que é uma revista excelente na nossa área, a revista mais lida pelos dentistas norte-americanos. Eu fiquei muito orgulhosa, professor Carlos, também, desse meu primeiro trabalho. E em seguida, com o método, como eu tinha aprendido, com aquelas minhas anotações, eu consegui, durante o período de 1 ano e meio do pós-doc, escrever 9 artigos de revisão, que foram depois publicados em revistas de excelente qualidade. Uau, professora, é um número bem expressivo. Gostou tanto do método que conseguiu executar várias revisões temáticas só nesse período que estivesse no Canadá. E como foi o pós? Como foi a volta para o Brasil? Surgiu algum projeto depois disso? Quando eu estava lá no Canadá, eu já comecei a pensar que eu tinha que chegar no Brasil e compartilhar esse conhecimento. Porque eu achei um conhecimento tão precioso, porque eu saí de uma pessoa que não tinha experiência nenhuma de pesquisa, embora eu já fosse professora da UFSC há 20 anos, eu era uma professora da clínica, e eu consegui publicar 9 artigos em 1 ano e meio. Então, eu achava que aquele conhecimento que eu tinha, ele era muito, muito precioso e eu queria compartilhar com as pessoas. Então, eu já vim com a ideia de montar um curso de revisão sistemática, uma disciplina na pós, similar à disciplina que o professor Carlos tinha lá. Então, quando voltei, montei o COB na forma de um projeto de extensão da UFSC. E ali a gente ministrou o primeiro curso de revisão sistemática, primeiramente para os professores do nosso departamento de odontologia. Eu contei com a colaboração do professor Luiz Mesomo, que hoje é professor na Universidade de Chicago. E nós ministramos essa turma, foi uma turma que teve muito sucesso. E logo em seguida, nós abrimos para as turmas multidisciplinares e nunca mais parei de ensinar revisão sistemática. A gente já ministrou mais de 40 turmas no COB até hoje. Então a gente pode dizer que assim nasceu o COB. Isso. E você pode explicar mais sobre como funciona o COB, quem pode participar? O COB hoje ele é formado por... Eu sou a coordenadora do COB, ele é formado por mim e por outras professoras que foram alunas do COB, como, por exemplo, você, que foi aluna do COB e hoje é professora na Universidade das Américas, no Equador, a professora Cristina Stefani e a professora Carla Massinhan, que são da UNB, a professora Karen, que é a bibliotecária aqui da UFSC, que fez o primeiro curso do COB e nunca mais deixou de trabalhar conosco. E outros professores que nós vamos formando no meio do caminho, como a professora Helena Pohlmann, que foi minha orientanda de mestrado, PIBIC, mestrado, doutorado, e hoje também é professora do COB. Então, a gente vai agregando os nossos ex-alunos e pós-graduandos para continuarem com a gente nesse projeto de ensinar as pessoas a trabalhar com a prática baseada em evidências. E a gente tem, então, no grupo também os alunos de graduação, de iniciação científica e os alunos de pós. A gente faz reuniões semanalmente do nosso grupo de estudo e nessas reuniões é que a gente realmente estuda e se aprimora no método. E fazer revisões sistemáticas, revisão de escopo é o nosso dia a dia. Então, a gente tem essas reuniões, a gente publica artigos, dá palestra, faço muita revisão de artigos para periódicos, mentorias, consultorias. Excelente. E eu acabei lembrando da minha época de COBET, professora, deu até uma saudade, que é quem carinhosamente faz parte do COB, a gente chama, né, de COBET. E atualmente também compartilho os conhecimentos junto com outras professoras que sempre têm muito a agregar e compartilhar no COB. Queria saber, e é uma dúvida de muitas pessoas, se tem alguma diferença entre COB UFSC e COB Plus? Mudou alguma coisa? Então, como eu disse, o COB ele nasceu na forma de um projeto de extensão dentro da UFSC. Os nossos cursos, a gente tinha sempre tivemos cursos com cobrança de taxa de inscrição por meio de uma fundação de apoio, mas com a pandemia e com a necessidade dos cursos se tornarem digitais, nós abrimos uma nova frente do COB, que é coordenada por você, Patrícia, e pela professora Helena Pohlmann, que são os cursos oferecidos na plataforma Hotmart. Esses cursos, o nosso objetivo era alcançar um número maior de pessoas, porque nem todo mundo pode se deslocar até Florianópolis, e a gente tem conseguido isso. A gente tem hoje pessoas que fazem nosso curso de outros países, como do Portugal, do Equador, já tivemos alunos do Chile, e isso é muito gratificante para nós, porque a gente consegue expandir de uma forma maior o nosso conhecimento. Então, a ideia foi ampliar, chegar em mais pessoas. Isso. E como você vê esse tipo de iniciativa, como que influencia isso na vida de pesquisadores, de docentes?
aprender a trabalhar com a prática baseada em evidências. Exato. Quando a gente aprende a fazer uma revisão sistemática, uma revisão de escopo, encontrar tudo aquilo que existe disponível na literatura, nós ganhamos muitas competências importantes que são importantes para um pesquisador. A gente aprende a buscar literatura nas bases de dados, agrupar essa literatura no gerenciador de referências, selecionar os estudos, analisar o risco de viés desses estudos, o que nos dá uma capacidade crítica muito importante. Se possível, agrupar os estudos em uma meta-análise, no caso de uma revisão sistemática, avaliar a certeza da evidência, o quanto aqueles desfechos são favoráveis ou não para o paciente lá na prática clínica. Então, eu creio que essa formação ela é essencial para todo pós-graduando e para todo professor e fundamental, indispensável, eu diria assim, para os profissionais da área da saúde. Excelente, professora. Até vou dar um relato pessoal que fiz meu mestrado, meu doutorado e trabalhei tanto com um artigo de revisão quanto um artigo clínico, né, em paciente. E eu percebi o quanto que fazer uma revisão antes de fazer o estudo clínico me ajudou no segmento, na metodologia. Ou seja, eu já tinha lido tudo o que havia que outros pesquisadores tinham feito sobre aquele tema e eu pude tentar fazer um estudo clínico melhor, evitando certos erros. Então, eu acho que poderia ser o primeiro contato do mestrando, do doutorando, para entender tudo que já foi realizado sobre aquele tema e projetar melhor seu projeto de pesquisa. Eu acho que isso foi fundamental por experiência própria. Isso, é como se fosse um enxoval do pesquisador. Ele precisa desse conhecimento para seguir em frente, porque vai ser tão importante para ele, para desenvolver a revisão sistemática, quanto para desenvolver um estudo clínico, quanto para interpretar o uso desse estudo, do resultado desse estudo clínico e levar para a prática clínica. Sim, e outra coisa muito importante da gente comentar também é que aprender a fazer uma revisão sistemática não é só para... Às vezes a pessoa nem quer fazer, eu não vou fazer uma revisão sistemática na minha vida. Mas como que a gente agrega conhecimento, ou seja, adquire um senso crítico para avaliar quando o estudo é bom, quando eu posso aplicar aquele resultado na minha prática. Então, mesmo quem não quer fazer uma revisão sistemática por alguma razão, certamente vai aprender a fazer a leitura dos estudos clínicos e aplicar na sua prática para oferecer ao paciente sempre o melhor tratamento. Professora, você falou que os cursos do COB estão disponíveis na plataforma Hotmart. Todos os cursos são gravados? Existem diferentes modalidades? Como que eles funcionam? Nós temos cursos gravados, temos cursos online ao vivo, e também temos o que a gente chama de imersão presencial em Florianópolis. Então, eles têm objetivos diferentes e público-alvo diferente também, eu diria, porque os jovens, eles preferem mais o curso gravado, geralmente, porque eles conseguem, inclusive, acelerar e voltar quantas vezes quiserem. Tanto o curso gravado quanto o ao vivo, porque as aulas do ao vivo também, elas ficam gravadas e disponíveis para o aluno depois. Eles são disponíveis por 1 ano, e é possível que os alunos esclareçam as suas dúvidas lá dentro da plataforma Hotmart. Eles deixam a dúvida lá e nós, professores, respondemos essas dúvidas em até 72 horas. Então, é excelente porque o aluno pode assistir ao curso uma vez para adquirir o conteúdo e depois, quando ele está fazendo a revisão, ele volta... Estou na fase de pergunta de pesquisa, estou com dúvida, assisto a aula 1. Estou na fase de buscas, estou com dúvida, assisto a aula 2. E surgindo a dúvida, ele já coloca a dúvida lá na Hotmart. Já a imersão presencial, embora ela exija que a pessoa se desloque até Florianópolis, mas ela tem outros benefícios, como essa proximidade, porque nós do COB sempre trabalhamos muito próximo dos nossos alunos. E a gente consegue, então, dar esse acolhimento de uma forma mais especial para esse aluno que vem aqui em Florianópolis. E ela tem como objetivo os alunos que já sabem, já têm a noção do conteúdo teórico de revisão, e muitos estão com prazo apertado por causa da correria do dia a dia, ou porque não conseguem um supervisor que tenha experiência em revisão. Eles vêm para que a gente consiga avançar no artigo de revisão, seja de revisão sistemática ou de revisão de escopo. É mesmo para a equipe do COB pegar na mão e dar um salto em direção à publicação.
Então tem as duas opções, ou seja, todo mundo pode ficar satisfeito. Quem gosta de assistir o curso online tem essa opção. E até queria compartilhar que a plataforma Hotmart permite, né, baixar essas aulas e inclusive assistir em qualquer lugar sem ter acesso à internet. Então isso é bom porque realmente a pessoa consegue fazer no seu tempo. Mas por outro lado, tem essa oportunidade de ter esse contato, né, que a gente sempre gosta de estar próximo realmente. E para os que preferem esse contato presencial das revisões. Sobre essa imersão, professora, você poderia dar mais detalhes? A pessoa pode vir estando em qualquer etapa do seu trabalho? Como funciona? Sim, a partir do momento que a pessoa se inscreve na imersão, a gente faz uma reunião inicial e vê em qual etapa ela está e planeja tudo aquilo que ela pode fazer antes de chegar aqui em Florianópolis, tudo que ela pode adiantar com a nossa supervisão. E quando ela chega aqui, então, a gente já sabe qual a trilha que ela vai percorrer, onde ela está e onde ela vai chegar no final de semana. Excelente. Essa imersão é sempre de 3 dias, sexta, sábado e domingo. E tem alguma prevista para o segundo semestre do ano? Provavelmente no final de novembro. Excelente. Professora, e com toda essa sua experiência em revisões, você acha importante que o método das revisões eles sejam ensinados ou que façam parte da grade curricular das universidades? Sim, Patrícia. Desde que eu vim do Canadá, que eu já vi que o professor Carlos tinha disciplina lá na pós-graduação, eu já cheguei aqui, apresentei para o colegiado uma proposta de uma disciplina de revisão sistemática que foi prontamente aceita e a gente vem ministrando essa disciplina desde então. E também essa disciplina do COB, essa disciplina foi de revisão sistemática, ela serviu de base para a disciplina de outros programas de pós-graduação, como, por exemplo, o programa de pós-graduação de odontologia da UNB, onde quase todos os professores, acho que quase 99% dos professores foram formados aqui pelo COB. E também nós tivemos uma experiência de oferecer gratuitamente uma mentoria para programas de pós-graduação de universidades públicas do país, e nós conseguimos selecionamos alguns programas, e foi o programa de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba, programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal de Goiás e o programa de pós-graduação em biologia da UFSC. E nós reunimos esses professores, era um total de 16 professores doutores, e fizemos uma mentoria com eles durante quase um ano. E durante esse processo de mentoria, a gente criou os planos de ensino, revisou esses planos de ensino, compartilhamos material didático, esses professores montaram aulas e apresentaram para a gente. E também eles produziram um artigo científico durante esse projeto da mentoria. Então, foi um projeto bastante interessante e ele me fez lembrar que eu acho extremamente importante que os professores que queiram orientar a revisão sistemática, que eles façam uma revisão sistemática de primeiro autor, que foi isso que a gente tentou fazer com esse grupo de professores. A gente não tinha aluno, era só professores. Porque muitas vezes o professor com a correria do dia a dia, ele pensa, eu vou orientar a revisão sistemática e manda o aluno para fazer o curso. Mas, como é que a gente vai orientar algo só na teoria? Imagina se eu digo para ti, Patrícia, eu não sei andar de bicicleta, mas eu vou te ensinar a teoria. Olha, pega a bicicleta, segura no guidão, monta na bicicleta, depois começa a pedalar. Não, é completamente diferente. Se eu já ando de bicicleta, eu já caí de bicicleta, eu posso te contar tudo que pode acontecer de bom ou de ruim, para que você possa estar preparada para andar de bicicleta da melhor maneira possível. Então, eu recomendo que todos os professores que queiram ser orientadores de alunos de pós-graduação que vão fazer a revisão sistemática, que realmente eles já tenham feito, no mínimo, uma como primeiro autor. Excelente, professora. Eu estava até lembrando aqui do início do meu mestrado, porque a gente entra no mestrado com algumas expectativas, mas a gente não sabe exatamente como desenvolver, como fazer pesquisa. Então, é fundamental que o orientador ele tenha esse conhecimento também para poder guiar os passos, né? Que é o que faz realmente, de fato, o orientador. Eu tenho até desculpa te interromper, eu tenho até uma história da professora Eliette, da UNB, que é uma grande amiga minha. E quando eu estava no Canadá, ela me pediu ajuda. Ela perguntou, o que está fazendo no Canadá? Eu falei, estou fazendo revisões sistemáticas. Ela, então me ajuda, que eu estou orientando algumas e estou com alguma dificuldade. Eu comecei a orientá-las, na época era por Skype. Depois, quando eu cheguei a Florianópolis, ela veio a Florianópolis com a orientanda dela. E a gente concluiu esse artigo, ela defendeu e publicou numa revista excelente da área dela, que é a Oral Oncology. E então,
quando eu montei essa primeira turma de curso multidisciplinar, eu falei, professora Eliette, vem fazer o curso aqui em Florianópolis. Ela, mas será que eu vou? Era a cada 15 dias, sair de Brasília a cada 15 dias. Eu falei, tu vens. Tu vens, porque se tu queres continuar orientando, tu não podes ficar dependendo de mim. Tu tens que saber como orientar esses alunos e saber todas as dificuldades que vão acontecer no meio do processo. E ela veio. E ela veio, publicou um artigo que ela é a primeira autora e eu sou a última que eu orientei. E desde então ela não parou mais de escrever revisões sistemáticas, todas de muita qualidade, porque ela adquiriu essa capacidade de orientação. Atua como um multiplicador, né, também, Isso. de aprender o método e depois poder transmitir para outras pessoas. Isso. Que incrível. Professora, e uma pergunta a gente está falando de pós e dos professores envolvidos na orientação, mas aluno de graduação pode escrever uma revisão sistemática? Sim, pode. Nós temos alunos de graduação na nossa equipe atualmente. Mês passado, a nossa aluna Manuela publicou uma overview numa revista excelente. A gente tem outras alunas de graduação atualmente no COB que estão já com os artigos submetidos em fase de revisão. E já orientei muitos TCCs que foram publicados em revista 1, na época que existia o QA, inclusive da professora Helena, foi publicado em revista 1, de revisão sistemática. Então, ele já tem esse contato com os artigos de revisão e, inclusive, já podem publicar como trabalho de conclusão de curso ainda na graduação. E eu acho que a revisão sistemática ela tem isso de bonito, digamos assim, também da pesquisa, porque eu acredito que poucas pesquisas, elas são tão democráticas nesse sentido, porque eu posso ter uma equipe onde eu tenho um aluno de graduação, tenho uma pesquisadora com experiência, como eu, talvez, tenho um expert internacional, como o professor Carlos, e a gente consegue reunir todas essas pessoas num grupo de pesquisa. Então, o aprendizado que a gente consegue dar para esse aluno é algo imensurável. Que incrível. E qual é a transformação que você vê nesses alunos depois deles terem o contato e terem a experiência de fazer uma revisão sistemática? Muda alguma coisa na prática clínica deles, na vida? O que você poderia pontuar? Eu acredito que muda completamente, porque ele adquirir essa capacidade de analisar criticamente o que está disponível na literatura, porque cada vez que, se ele tem uma revisão sistemática com 20 estudos incluídos, ele vai analisar o risco de viés daqueles 20 estudos incluídos, ele fica um expert de analisar a literatura dentro daquele tópico que ele está estudando. Então, o profissional de saúde, principalmente, ele acaba sendo uma referência na sua área. Para a família, para os colegas, para os alunos, qualquer lugar que a gente vai, tem uma pessoa que vai perguntar alguma coisa para a gente. E a gente sabe, né, Patrícia, que tem muitas terapias, muitos tratamentos que são usados em todas as áreas da saúde que não têm evidência científica. Né? A gente passou por esse problema durante a época da Covid-19. Como se diferenciar os profissionais que sabiam interpretar uma evidência científica e os que não sabiam. É verdade, tão importante. Então, mesmo para quem não for, por exemplo, assim, eu não quero fazer mestrado, doutorado, ter o contato e poder escrever um artigo científico, com certeza vai ajudar até na toma de decisões Ou mesmo clínicas. que ele não queira escrever, vamos dizer, quando eu dou aula na graduação, na disciplina de metodologia e TCC, eu falo para eles, pode ser que vocês não queiram ser pesquisadores. É verdade. Eu estou aqui assistindo a sua aula, professora Graziela, porque é obrigatória, e eu só quero fazer meu TCC e eu sou uma pessoa da prática clínica. Mas essa pessoa da prática clínica, ela vai ter que oferecer para o paciente tratamentos e ela vai ter que saber buscar na literatura e dizer qual que é o tratamento melhor, mais eficaz. É verdade. Qual que é o custo-benefício daquele tratamento? Por que eu escolhi um determinado tratamento ou não? Por que eu estou te indicando essas duas opções? Essa opção aqui tem essa vantagem, desvantagem, a outra tem... Ele precisa desse conhecimento. E onde é que ele vai arrumar esse conhecimento? É verdade, é o que a gente sempre fala, né, para os alunos. Vocês não podem definir um tratamento baseado na cabeça de vocês, Sim. porque deu certo com o paciente. Na sua experiência, não. Exatamente. A prática baseada em evidências, ela é construída com base no pilar que é a experiência do profissional, a opinião do paciente e o que nós temos na literatura. Como é que eu vou buscar o que tem na literatura se eu não sei buscar e não sei interpretar?
Sim, isso eu acho muito bonito e importante das universidades do Brasil. Eu sou muito grata, né? Fiz a minha formação na UFSC também. E eu vejo que ainda no Equador não tem essa questão de ensino de metodologia para alunos de graduação. E eu sei o quanto isso foi importante na minha vida e é o que eu tento agora colocar também, explicar para os meus alunos o quanto é importante saber buscar informação, saber avaliar criticamente, porque senão a gente acaba aceitando tudo que lê. Exatamente. E você muito bem pode falar que nem tudo que a gente encontra na literatura é uma verdade absoluta. Isso. Então, criar não só os profissionais para fazer uma restauração, fazer uma prótese, mas ter esse senso crítico de dizer, olha, eu tô te oferecendo isso com base no melhor que existe de evidência Isso. para esse tratamento. Porque imagina se eu sou um médico, eu vou num congresso e o primeiro palestrante fala a favor de um tratamento e o segundo fala contra aquele tratamento. Se eu não sei interpretar as evidências, que resposta eu trago para a minha prática clínica? Exatamente. Um diz que é melhor de um lado, outro... E aí, como é que a gente toma a decisão? É verdade. Professora, você tem mais de 11 anos de experiência em revisões. Eu queria saber se nessa área de metodologia, de revisões, se existiram mudanças, que tu poderia destacar nessa área? Eu acho que tem bastante mudanças nos últimos anos, muitos guias novos. Na época que eu estava no Canadá, 11 anos atrás, já existia a publicação inicial do Grade, mas ninguém usava o Grade. A gente começou a usar o Grade porque quando a gente começou a enviar, a gente tinha o curso aqui, fazia os artigos e começou a submeter esses artigos. Então, quando os revisores de periódico começaram a pedir, a gente começou a avaliar a certeza da evidência com o Grade. Mas naquele período que eu estava no Canadá, a gente não usava, ninguém falava do Grade. Né? E o quanto que é importante a gente fazer a avaliação da certeza da evidência nas revisões sistemáticas de intervenção. Também, eu acredito que surgiu também para as revisões de escopo o manual do JBI, porque na época lá no Canadá eu também fiz 2 revisões de escopo. Mas na época, pelo que eu entendi, não existia um manual, digamos Não, assim. ninguém nem conhecia, era muito pouco falado de revisão de escopo. Hoje a gente tem o manual do JBI para seguir, tem o Prisma SCR para reportar a revisão de escopo. Eu acho que outra coisa muito importante foi o desenvolvimento do Prisma P, que é o checklist para a gente escrever um protocolo de revisão sistemática. Quando a gente escreve um bom protocolo, que um protocolo é o projeto da revisão, a gente consegue seguir todos aqueles passos com muito mais clareza e certamente a nossa revisão vai ser melhor conduzida e melhor reportada depois na publicação. Então, a gente pode dizer que o teu primeiro artigo de revisão é diferente do que se fosse publicar um hoje. Completamente. E às vezes as pessoas dizem, professor, eu li aquele seu artigo lá. Falei, ai meu Deus, mas tem tanta coisa diferente já que aconteceu. E agora, mais recentemente, eu acredito que o uso das ferramentas de inteligência artificial. Excelente. Então, mesmo que é uma metodologia, então ela veio evoluindo ao longo do tempo e a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Eu vejo pela gente do COB que tem essas reuniões semanais e sempre vai tendo um artigo diferente, uma metodologia, um jeito diferente de fazer, de aplicar uma ferramenta, então é super importante. E a questão do grade é super importante também, porque a gente vem estudando grade já faz um tempo e a gente via que muitos autores, já existindo o grade, já tendo essa ferramenta, não utilizavam, seguiam não utilizando. E hoje em dia a gente sabe o quanto importante é fazer a avaliação da certeza da evidência e o quanto a gente precisa estar atenta a essas alterações para deixar as nossas publicações, os nossos artigos também com a qualidade que é exigido de uma revisão sistemática. Então é uma etapa super importante, até que muitos confundem com o risco de viés. Na verdade, o grade é algo mais ainda das revisões de intervenção que a gente precisa avaliar alguns itens justamente para definir se aquela certeza, se o resultado que a gente encontrou, se a gente pode confiar ou se ainda precisam de estudos para determinar isso. E eu acho que isso é uma característica muito importante do COB, que é a gente vai em busca daquela informação para trazer para o aluno. Né? Porque eu acredito que dar aula é pegar algo que é muito complexo e transformar aquilo de uma forma simples para que o aluno, que eu consiga promover o aprendizado. Isso para mim é dar aula. Eu pego algo complexo, eu crio uma história, dar aula é como contar uma história, e então eu consigo ter o aprendizado do aluno. E eu não sei se tu estavas numa reunião do COB que a gente fez há muitos anos atrás, ainda presencial, lá no Centro de Ciências da Saúde, na UFSC.
quando a gente começou a estudar o grade. E alguém perguntou assim, mas a gente fez alguma pergunta sobre o grade, a gente não sabe? Eu falei, tem um autor de correspondência? Vocês vão escrever para o autor de correspondência e vão perguntar isso aí e vão me trazer na próxima aula. Ai, professora, mas será que ele vai responder? Sim, ele vai responder. Eu falei, e eu tenho certeza que a gente vai aprender o grade melhor do que os outros. Por quê? Por um único motivo. Porque eu duvido que tenha outro grupo no mundo se reunindo todas as segundas-feiras à noite, que na época a gente se reunia, para estudar o grade nesse momento. Eu tava assim nessa aula, inclusive agora eu revivi esse momento, eu lembro claramente. E isso é uma coisa que a gente sempre foi estimulada a fazer. Ah, não sabe? Então a gente vai estudar, a gente vai perguntar para quem sabe. Nós vamos se apropriar desse conhecimento para poder fazer da melhor maneira. Eu acho que isso é algo muito característico do COB. Não existe nada que fica sem resposta. A gente dá um jeito de estudar, a gente segue estudando para poder também compartilhar o conteúdo da maneira que tem que ser. Atual, consistente, com todo o rigor metodológico que requer esses tipos de estudo. Professora, você comentou também sobre a questão da inteligência artificial, e hoje a gente vive num mundo rodeado de inteligência artificial. Eu queria saber a sua opinião sobre o uso das ferramentas de inteligência artificial na escrita científica e também, quem sabe, na execução de uma revisão sistemática. Patrícia, a inteligência artificial ela veio para ficar, a gente querendo ou não. O que eu acho que a gente tem que, eu acredito que nós temos que preparar os nossos alunos é usar de forma ética. Então, eu não vou pegar um texto produzido lá pela inteligência artificial e colocar o texto completo na introdução do meu artigo e dizer que aquele artigo fui eu que escrevi e não citar nos métodos que eu usei ferramentas de inteligência artificial. Então, primeira coisa, todas as ferramentas que eu utilizar, eu tenho que citar que eu utilizei. Mas eu acredito que, especialmente na revisão sistemática, essas ferramentas elas são muito úteis. Inclusive, a gente montou um curso do COB só de ferramentas de inteligência artificial, das aplicabilidades da inteligência artificial nos artigos de revisão. Por quê? Elas são extremamente úteis na fase de planejamento da revisão, quando a gente pode pedir ajuda para a inteligência artificial, como se fosse um colega que está ali com a gente. Imagine como se tivesse... O aluno está fazendo a revisão sistemática e ele tem a professora Graziella ali do lado. Então, ele vai pedindo ajuda, mas não é que ele vai copiar o que está escrito lá. Vai pedindo ajuda para fazer a pergunta de pesquisa, para estabelecer os critérios de elegibilidade, para compor o pico, vai pedindo ajuda para... fiz uma estratégia de busca e o PubMed está dizendo que tem erro, para conferir a estratégia de busca. Mas também as ferramentas, essa fala foi para quem está na fase de planejamento, que vão nos auxiliar na execução. Por exemplo... O método de revisão sistemática, ele implica que a gente vai fazer a seleção dos estudos em 2 examinadores no mínimo, conferido por um terceiro. Mas a gente queremos começar a usar a ferramenta de inteligência artificial. Eu posso fazer com 2 examinadores e uma máquina, e conferido por um terceiro. Mais para frente, eu acredito que a gente vai fazer um examinador e uma máquina conferido por um terceiro. E talvez no futuro a gente faça 2 máquinas e conferido pelo terceiro. Que incrível. Esse foi um tema muito abordado no congresso que a gente esteve em Praga no final do ano passado. E eu lembro, assim, de um slide de um professor dizendo, qual é o melhor, né? Inteligência artificial ou humano? E, assim, foram muito categóricos em dizer que não é que a inteligência artificial é melhor, né? A gente vai aproveitar o que ela tem de melhor, mas ainda a gente não está substituindo o humano pela inteligência artificial. Então, a gente precisa utilizar dessa maneira exatamente, né? Tendo a possibilidade da inteligência artificial com o humano e, assim, tá economizando tempo, né? Fazendo as coisas com mais eficiência, mas também tirando de melhor o que a inteligência artificial tem, mas com o toque humano, que é, né, a forma da gente pensar, de levar, seguir um caminho adequado para responder a nossa pergunta de pesquisa. E lá em Praga, não sei se tu lembra, a gente assistiu várias palestras sobre inteligência artificial, mas teve um debate, um grande debate no salão maior. E nesse grande debate tinha um grupo de pesquisadores defendendo a IA e um grupo de pesquisadores contra a IA. E quando chegou na parte de dizer se a seleção dos estudos e a extração de dados ela é mais fiel com a IA ou com o revisor humano, se a gente tem que conferir o que a IA faz, o grupo que estava defendendo a inteligência artificial, inclusive, falou, mas será que o padrão ouro é o humano ou o padrão ouro é a inteligência artificial? Quem é que erra menos?
Então, ficou essa pergunta no ar. Então, eu creio que a gente tem que realmente se preparar para conseguir usar as ferramentas da melhor maneira possível. Principalmente os professores, porque os jovens vão utilizar e os professores vão ter que saber como que aquela ferramenta foi utilizada. É verdade, excelente. A gente tá rodeado de inteligência artificial, mas acho que a gente tem que utilizar com muita sabedoria. E é um desafio que eu enfrento também com os meus alunos, porque tudo que tu pedir para inteligência artificial vai ser feito. Então, acho que o meu desafio maior é ensinar como utilizar com ética, né? E da melhor maneira mais adequada. Que vão utilizar, isso é fato, mas utilizar com sabedoria. Né? Professora, e quais os planos do COB para o segundo semestre? Então, no segundo semestre, o COB Plus vai ministrar curso de revisão de escopo ao vivo, online e ao vivo, que a gente ministra uma vez por semestre. Vamos fazer uma turma de mentoria de revisão de escopo, uma turma de mentoria de revisão sistemática. Essas mentorias são também online e ao vivo. E no final do ano, a gente pretende, como eu já falei, fazer a imersão presencial em Florianópolis, no mês de novembro. Então, vem muitas novidades pelo caminho. Isso. Muito bem. Para finalizar, eu gostaria que você desse 3 conselhos diretos para quem quer iniciar uma revisão sistemática ou de escopo ainda em 2025. O que você diria? Eu acho que a primeira coisa para fazer um artigo de revisão é se apropriar do método. Estudar o método. Não é possível começar sem conhecer o método. Por quê? É um método muito rigoroso. E se a gente erra numa etapa, vai errar em todas as seguintes. Não tem como voltar atrás. A gente já teve eu já tive casos de alunos da pós-graduação que erraram em uma etapa e quando chegou lá na frente, na hora de submeter um artigo, o artigo voltou e a única solução era voltar do zero. Então, a primeira coisa é conhecer o método. A segunda coisa, eu diria que escolher um tópico que você goste. Por quê? O que faz a gente seguir em frente e não desistir de uma revisão sistemática é a gente ter curiosidade sobre aquela pergunta de pesquisa. Então, eu quero muito saber a resposta de tal coisa. Eu vou lá e eu vou fazer a minha revisão sistemática para eu descobrir aquela resposta. Então, eu tenho aquele incentivo, eu quero como se fosse um quebra-cabeça, eu quero saber a resposta final. Isso é que me leva até o final. E o terceiro ponto é que a pessoa precisa ser muito organizada. Então, precisa ter organização nos arquivos no computador, na hora de desenvolver o protocolo. Organizar o tempo também. Organizar o seu tempo, porque às vezes a pessoa acha assim, eu vou reservar 1 hora por dia para fazer a revisão. Não vai dar certo. Não vai. Porque precisa ter essa imersão. Por isso até que a imersão presencial funciona tão bem, rende tão bem. Por quê? A pessoa não tem distração nenhuma. Ela não tem distração do trabalho, da família, do lazer. Ela está aqui só para fazer aquilo. 3 dias só para fazer a revisão. A mesma coisa em casa. Não dá certo fazer 1 hora por dia. Então, a pessoa tem que tirar. Eu vou tirar uma tarde inteira, 2 tardes. Não tem tempo durante a semana. Faz no sábado. Mas tem que ter esse tempo disponível para conseguir evoluir nesse artigo de revisão. E eu vou acrescentar mais um ponto, que eu acho que é uma característica muito nossa do COB. É seguir o rigor do método e fazer tudo aquilo com excelência. Porque eu sei que o aluno quer publicar, o pós-graduando, o professor. Eu sei que o programa de pós-graduação precisa daquela publicação. Mas mais do que tudo, a gente tem que ter a responsabilidade de fazer uma publicação ética, algo que realmente responda à pergunta de pesquisa com a evidência disponível na literatura. Nós temos esse compromisso com a sociedade, especialmente quem é da área da saúde. A gente não pode pular uma etapa do método e chegar a uma conclusão enviesada, uma conclusão que não é verdadeira, e esse artigo vai publicado, disseminado, Imagina. uma informação errada. Chegando a muitas pessoas. Isso. Eu acho super importante isso que a professora falou. Não tem que ser um número, né? Tem que ser algo realmente para colocar um tijolinho aí na contribuição de conhecimento. E para que isso seja feito, que seja feito com muito rigor metodológico, da maneira como tem que ser realmente. Professora Graziella, eu gostaria de te agradecer muito pela tua presença e pela generosidade de compartilhar tanto conhecimento, né, tanta experiência que você tem com isso. E se vocês querem aprender a fazer uma revisão de escopo com segurança, publicar numa revista de alto fator de impacto, o COB Plus tem muitas novidades chegando. E, claro, se você gostou desse episódio, compartilha com os colegas e não nos deixe de seguir nas redes sociais. Nós estamos como cob.plus. Faltou falar que nós trabalhamos com revisões sistemáticas e de escopo.
Excelente, que são 2 métodos também que, às vezes, a pessoa pensa que é uma revisão. A pergunta é sobre revisão sistemática. Já começa com essa dúvida, a pessoa tem essa Exato. dúvida. Será que a minha pergunta é de revisão sistemática ou de revisão de escopo? Ou às vezes o aluno vem pensando que é uma coisa e na verdade é outra. É super importante ter muito claro, né? Qual metodologia. E são metodologias diferentes também, né? Começando pela pergunta de pesquisa, que já é diferente. Então, o COB também oferece esses caminhos, esclarece, dentre tantas dúvidas, se o seu caminho é para uma revisão sistemática ou é uma revisão de escopo. Muito obrigada, professora Graziela. Foi muito bom poder conhecer mais sobre o COB e também sobre a tua trajetória. Muito obrigada, Patrícia. Continuo à disposição. Corta!